Hoje finalmente chegou a minha vez de contar esta história. Acho que é comum todos nós termos alguma história que desejamos compartilhar. Mas é difícil quando se trata de algo que nos marcou profundamente e nos colocou frente a frente com o mundo sobrenatural. Minha história começa na pequena cidade onde nasci. Algumas pessoas que vêm de fora ainda chamam aquele lugar de povoado. Mas já é uma cidade, embora ainda conserve o encanto de um lugar pequeno. Refiro-me àquele forte sentimento de comunidade, onde todos se conhecem e sentem que fazem parte de alguma coisa. Vivi ali durante toda a minha vida, entre muitas idas e vindas. Quando alcancei idade suficiente para trabalhar, comecei a viajar por diferentes regiões do país. Eu estava longe de casa quando recebi uma notícia terrível. Minha cunhada e minha sobrinha haviam morrido em um acidente trágico. Meu pobre irmão ficou sozinho com o filho mais novo, que ainda era apenas um bebê. Assim que os vizinhos me avisaram, organizei minhas coisas e voltei para casa. Retornei porque sabia que era o momento de ficar perto da minha família, pelo menos durante algum tempo. E ainda bem que tomei essa decisão. Meu irmão Jorge estava completamente destruído. A única parente próxima de sua esposa era a avó dela. A senhora tentava ajudá-lo a cuidar do pequeno Jorginho enquanto ele trabalhava todos os dias. Mas ela não conseguia permanecer o dia inteiro com o bebê porque já era idosa e se cansava facilmente. Meu irmão também não conseguia administrar sozinho sua pequena oficina de concertos. Sua esposa era quem cuidava de toda a parte financeira e administrativa do negócio. Jorge pediu minha ajuda. Perguntou se eu poderia ficar com ele e ajudar a cuidar do negócio durante alguns meses. Também me convidou para ser seu sócio. Depois de pensar um pouco, aceitei. Meu irmão estava tão frágil que toda vez que eu o abraçava, sentia que ele poderia se despedaçar em meus braços. Juro que era essa a sensação que eu tinha. Eu escondia toda a tristeza que sentia ao vê-lo naquele estado. Mas, acima de tudo, precisava esconder a dor de saber que nunca mais veria minha cunhada. Também sofria por não ter tido a oportunidade de conhecer verdadeiramente minha sobrinha. O que salvou a vida de Jorge foi buscar refúgio em Deus. Fomos criados como católicos. Mas me afastei da religião durante a adolescência, porque simplesmente deixei de acreditar. Jorge ainda era um católico de ocasião. Ele frequentava a igreja quando havia alguma missa importante ou passava por lá na quarta-feira de cinzas. E era apenas isso. Porém, quando perdeu a família, Deus, a religião e a comunidade que o acolheu se tornaram sua salvação. Não quero que esta história pareça uma lição. De verdade, não estou dizendo que você precisa buscar a religião durante o momento mais difícil da sua vida, quando sentir que não existe saída. Estou apenas compartilhando a experiência do meu irmão e as decisões que ele tomou. Talvez fossem decisões muito diferentes das que eu tomaria. Jorge sempre me pedia para acompanhá-lo à missa. Mas aquela não era a maneira como eu imaginava passar uma tarde livre depois de um dia cansativo de trabalho. Só aceitei ir à igreja quando ele disse que realmente precisava da minha ajuda. Não tive como recusar. Eu faria qualquer coisa pelo meu irmão. Então voltei àquela igreja, que estava muito diferente de como eu me lembrava durante a infância. Era uma missa realizada em uma tarde de terça-feira. Lembro que Jorge já estava parado do lado de fora, esperando por mim. A rua que levava até a igreja parecia muito tranquila. Era silenciosa
pacífica, completamente deserta e talvez até esquecida. Uma luz quente saía de dentro da igreja e parecia me chamar. Era como se eu fosse um inseto sendo atraído por uma lâmpada. Quando me aproximei do pátio, comecei a entender um pouco da paz que Jorge encontrava naquele lugar. Era uma sensação clara. Parecia que era possível respirar aquela paz. Quando entrei na igreja, as poucas pessoas presentes ficaram em silêncio. Todas se viraram para olhar em minha direção e me chamaram para chegar mais perto. Logo percebi que a missa já havia terminado. Naquele momento, eles estavam realizando uma espécie de reunião. A igreja havia sido muito danificada pelas tempestades que atingiram a cidade. Por isso, havia goteiras espalhadas por toda parte. A comunidade tinha feito uma arrecadação para pagar os reparos, mas o dinheiro ainda era insuficiente. Meu irmão disse que poderia realizar o serviço pelo valor arrecadado. Explicou que cobraria apenas pela mão de obra e ainda ajudaria com parte dos materiais. Mas também deixou claro que não conseguiria fazer tudo sozinho. Algumas pessoas da comunidade já estavam ajudando Jorge na parte externa da igreja. Aquela talvez fosse a parte mais difícil do trabalho. Porém, os reparos internos e o conserto das vigas exigiam as habilidades que eu possuía. Meu irmão disse que eles precisariam fazer o pedido diretamente a mim. Jorge já havia me pedido ajuda demais e não se sentia bem em pedir que eu também doasse meu trabalho. O padre foi muito gentil comigo. Ele prometeu que me pagariam assim que fosse possível, mas explicou que o serviço precisava começar naquela mesma noite. Faltavam poucos dias para a chegada de uma nova tempestade. Já era possível sentir no ar que ela estava se aproximando. Por isso não poderíamos abandonar ou atrasar os outros serviços que realizávamos durante o dia. Devido à urgência, teríamos que trabalhar na igreja durante a noite. Passaríamos vários dias praticamente sem dormir. Mas era importante que a igreja voltasse a ser o refúgio de que tantas pessoas precisavam. Na verdade, elas sempre precisavam daquele lugar. E como eu poderia dizer não a isso? Então pedi que não se preocupassem com o pagamento. Eu também doaria meu trabalho. Talvez tenha tomado essa decisão porque naquele momento não enxergava a igreja apenas como uma instituição religiosa. Eu a enxergava como um abrigo. Pensava naquele lugar como um espaço onde muitas pessoas poderiam se proteger nos dias seguintes. Seria um refúgio tanto físico quanto espiritual. Depois disso, fomos até nosso escritório buscar todas as ferramentas e os materiais necessários. Jorge foi avisar a avó de sua esposa que precisaria trabalhar durante a noite. Também explicou que uma senhora da igreja iria ajudá-la a cuidar do bebê mais tarde. Voltei sozinho para a igreja. Foi então que percebi que alguma coisa estava diferente. A tranquilidade daquela rua agora parecia desolação. As poucas casas ao redor pareciam abandonadas. As nuvens ainda não anunciavam uma tempestade. Mesmo assim, elas deixavam tudo mais escuro. A luz que saía pela porta da igreja iluminava uma pessoa parada diante da entrada. Vista daquela distância, aquela figura parecia macabra. Era como uma cena retirada de uma história de terror. Aproximei-me lentamente com a caminhonete. Alguma coisa dentro de mim dizia que eu não deveria continuar. Naquele momento, lembrei-me de um aviso que meu pai costumava dar. Depois do que vou contar, você entenderá que eu deveria ter escutado. Nunca entre em uma igreja durante a noite. Quando cheguei mais perto,
Reconheci a pessoa que estava na entrada. Era o padre. Ele usava roupas pretas comuns e parecia tranquilo. Estava esperando do lado de fora da igreja, que naquele momento permanecia vazia. Obrigado por ter vindo, meu jovem. Antes de começar o trabalho, permita que eu ofereça alguma coisa para você jantar. Não é bom trabalhar de estômago vazio. Não temos muita coisa, mas certamente encontraremos algo para você não passar fome. Foi isso que ele me disse. Agradeci e aceitei o convite. O padre me causava uma boa impressão. Era uma sensação muito diferente daquela provocada pela igreja, com a fraca iluminação aparecendo atrás dele. Eu não entendia por que aquele lugar estava tão escuro. Fomos até uma pequena sala de eventos localizada ao lado da igreja. Aquele espaço também havia sido danificado pelas fortes chuvas. O padre percebeu que eu observava o teto. Então explicou que os reparos daquela parte ficariam para depois. Naquele momento, o mais urgente era consertar a igreja. Ele serviu meu jantar. Em seguida, disse algo que me pareceu estranho naquele mesmo instante. Meu filho, estarei por perto caso você precise de qualquer coisa. Moro ali em uma pequena casa que fica a menos de 100 metros daqui. Algumas vezes, em noites escuras como esta, pode parecer que não existe nada naquela direção. Você poderá sentir como se estivesse abandonado em um enorme mar de escuridão. Mas a casa estará lá. Se precisar de qualquer coisa, por favor, vá me chamar. Entendi que ele estava apenas tentando ser gentil. Mesmo assim, a maneira como disse aquilo me pareceu estranha. Agradeci de qualquer forma. Antes de se despedir, o padre deixou outro prato de comida servido. Percebi que ele estava tentando ganhar tempo. Provavelmente esperava que meu irmão chegasse para não precisar me deixar sozinho. Mas expliquei que não havia motivo para se preocupar e que eu poderia começar o trabalho sozinho. Sim, é verdade. Está bem, meu filho. De qualquer maneira, permanecerei aqui mais um pouco, organizando algumas coisas. Enquanto o padre arrumava a pequena sala, fui até a igreja para começar o serviço. Eu não queria pressionar meu irmão. Se ele ainda não havia chegado, provavelmente era por causa do bebê. Jorge apareceu algum tempo depois, mas estava sem seus equipamentos. Ele havia imaginado que eu levaria suas ferramentas. Por isso precisou voltar ao nosso escritório, que não ficava muito longe dali. Eu já tinha visto Jorge passar por dias muito difíceis. Eram dias em que a tristeza pesava ainda mais do que o cansaço. Eu sentia que parte da minha responsabilidade era trabalhar por nós dois sempre que fosse necessário. Mas havia algo estranho naquela noite. Durante o dia, Jorge estava animado com a ideia de ajudar a igreja. Porém, assim que chegou, pareceu perder todo o ânimo. Quando entrou e me encontrou, eu trabalhava sozinho em uma escada próxima à entrada da igreja. Pelo canto do olho, percebi o padre passando perto do altar. Ouvi quando ele abriu uma porta localizada no lado esquerdo. Ela dava acesso a uma espécie de pequeno escritório, onde aparentemente eram guardados os objetos usados nas cerimônias. Continuei trabalhando. Algum tempo depois, vi outra pessoa passar pelo mesmo lugar. Não consegui me virar a tempo para enxergar aquela pessoa com clareza, mas me pareceu ser uma senhora usando um chale. Ela estava toda coberta, mantinha as mãos sobre o peito e também entrou naquele pequeno escritório. Logo depois, ouvi os dois conversando. Achei estranho que permanecessem ali até tão tarde.
Depois pensei que talvez quisessem acompanhar nosso trabalho. Então continuei realizando o serviço. Não conseguiria terminar a tempo se não aproveitasse cada minuto daquela noite. As horas se passaram dessa maneira. Quando chegou a meia-noite, ouvi meu irmão chegando. Desci rapidamente da escada para ajudá-lo. Mas antes, decidi avisar ao padre que Jorge havia chegado e que ele já poderia ir descansar. A porta do pequeno escritório estava entreaberta. Eu não tive coragem de entrar. Por isso, falei apenas do lado de fora. Padre, desculpe incomodar. Posso entrar? Os dois continuaram conversando como se não tivessem me escutado. Aproximei-me um pouco mais. Fiquei bem diante da porta, quase a empurrando. Padre, assim que toquei na porta, as vozes se calaram. Chamei novamente. De repente, senti o ambiente ficar muito frio. Não sei se a temperatura realmente mudou naquele instante. Talvez tenha sido apenas o medo tomando conta do meu corpo. Mas foi provavelmente essa sensação que me deu coragem para abrir a porta e olhar lá dentro. Não havia ninguém naquele escritório. O cômodo era muito pequeno. Devia medir aproximadamente 3 metros por 2. Não existia nenhum lugar por onde alguém pudesse ter saído. O escritório nem sequer tinha janelas. Havia apenas um pequeno armário. Por alguma razão, tive a sensação de que aquelas pessoas haviam se escondido ali dentro. Mas aquilo não fazia sentido, porque era possível perceber que o armário não tinha mais de 15 centímetros de profundidade. Mesmo assim, alguma coisa despertava em mim a vontade de abri-lo. Algo insistia para que eu abrisse aquela porta. Saí do escritório e caminhei rapidamente pela igreja até a entrada. Naquele momento, todas as sensações ficaram mais intensas. Não sei se consigo explicar isso corretamente, mas eu sentia tudo com muito mais força. A cada passo que dava, sentia um peso subindo das pernas até a cabeça. Também sentia um frio percorrendo minhas costas, como se alguma coisa próxima ao altar estivesse me observando. Havia ainda o cheiro de mofo misturado ao de flores velhas. Eu já havia percebido aquele odor desde o momento em que cheguei. Mas agora ele parecia perfurar meu nariz. Finalmente saí da igreja. Ao longe, vi a caminhonete do meu irmão se aproximando pela rua escura. O padre tinha razão. Durante a noite, aquela rua realmente se tornava muito sinistra. Não sei como meu irmão conseguiu perceber meu estado. Mas assim que chegou, perguntou se eu estava bem. Não respondi à pergunta. Apenas quis saber se ele não havia chegado alguns minutos antes. Eu tinha certeza de que havia escutado sua caminhonete cerca de 5 minutos antes. Conhecia perfeitamente o som daquele motor. Também cheguei a ver a luz dos faróis passando por baixo da porta da igreja. Jorge respondeu que não. Disse que provavelmente era coisa da minha cabeça e que eu devia estar nervoso. Não entendi o motivo, mas quando meu irmão se aproximou da entrada da igreja, ele parou. Fez o sinal da cruz, virou-se em minha direção e demonstrou ter sentido um arrepio. Era como se estivesse com medo de entrar na própria igreja. Aquele era o único lugar que havia lhe trazido paz durante os últimos meses. Apesar disso, trabalhamos normalmente durante o restante da noite. Pouco antes das 3 da manhã, decidimos que era hora de descansar. Quando estávamos saindo, vimos uma luz se acender na casa do padre. Ele apareceu e acenou para se despedir. Parecia que estava esperando nossa saída. Naquele momento, pensei que ele estivesse desconfiado de nós. Mas acredito que eu estava enganado.
O padre provavelmente queria apenas ter certeza de que sairíamos bem daquele lugar. No dia seguinte, como você deve imaginar, voltei para trabalhar um pouco nervoso. Durante todo o dia, enquanto realizava os outros serviços, fiquei com medo de a noite chegar. Sei que para muitas pessoas, tudo isso pode parecer pouco importante. Afinal, existem pessoas que já presenciaram coisas muito piores. Porém, eu nunca havia vivido nada que fosse sequer parecido com uma experiência paranormal. Por isso, o que aconteceu naquela igreja me deixou apavorado. Aquela experiência me fez acreditar que qualquer coisa poderia ser possível. Durante toda aquela noite, enquanto trabalhava, continuei ouvindo uma conversa que parecia vir do pequeno escritório. Mas não havia ninguém lá dentro. A porta permanecia aberta. Dava para enxergar claramente que o lugar estava vazio. Em determinado momento, fui ao banheiro localizado na sala de eventos ao lado da igreja. Era o mesmo lugar onde o padre havia servido meu jantar na noite anterior. Quando saí do banheiro, encontrei o padre conversando com meu irmão. Ele parecia um pouco nervoso. Assim que me viu, aproximou-se e perguntou se eu havia aberto a porta ao lado do altar. Respondi que não. Expliquei que já a havia encontrado aberta, assim como na noite anterior. Então, o padre nos levou até o pequeno escritório. Ele mostrou que a porta possuía uma fechadura dupla. Eu sempre deixo esta porta trancada. Nada é mais importante para mim do que manter este lugar bem fechado. Por favor, não entrem aqui por nenhum motivo. Se esta porta voltar a se abrir, não importa o horário, venham me avisar imediatamente. Queira Deus que vocês consigam terminar todo o trabalho o mais rápido possível. Naquela noite, fiquei extremamente desconfortável. Eu não conseguia parar de olhar para a porta ao lado do altar. A todo instante, imaginava que ela se abriria e alguma coisa sairia lá de dentro. Percebi que meu irmão rezava em voz baixa, mas eu não queria fazer o mesmo. Parecia hipócrita passar tanto tempo dizendo que não acreditava em nada e começar a rezar justamente naquele momento. É muito difícil explicar o que eu sentia quando olhava para as imagens posicionadas nas laterais da igreja. Quando observava a imagem de Cristo na cruz, tinha a impressão de que todas aquelas figuras me encaravam. Parecia que elas se moviam levemente sempre que eu desviava o olhar e voltava a observá-las. Eu juro que aquelas imagens pareciam se mexer um pouco. Jamais imaginei que sentiria verdadeiro terror pela primeira vez, cercado por imagens religiosas. Nunca pensei que isso aconteceria dentro da casa de Deus. Há pouco tempo, enquanto eu ouvia alguns relatos noturnos, alguém falou sobre a energia que existe dentro de uma igreja. Durante o dia, tudo o que é bom, toda a energia positiva e toda a fé em Deus preencheriam aquele lugar. Então fizeram uma pergunta. Durante a noite, a igreja não poderia ser preenchida exatamente pelo contrário? Foi depois de ouvir aquilo que finalmente encontrei coragem para terminar de contar esta história. Naquela noite, eu não conseguia me concentrar no trabalho. Comecei a sentir muita tontura. Parecia que eu desmaiaria a qualquer momento. Como você pode imaginar, quem trabalha nesse ramo não pode ter medo de altura nem sofrer de vertigem. Mas quando olhava para baixo naquela noite, sentia como se alguma coisa tentasse me puxar. A escada parecia vibrar sob meus pés. Era como se alguém lá embaixo a balançasse lentamente. Fiquei tão tonto que avisei ao meu irmão que precisava sair para respirar um pouco. Disse que voltaria rapidamente.
Jorge me olhou assustado. Sem dizer nenhuma palavra, seus olhos imploravam para que eu não o deixasse sozinho. Mas a verdade é que se permanecesse ali por mais algum tempo, acabaria sofrendo um acidente. Meu irmão ficou sozinho na igreja por alguns instantes. Enquanto isso, fui para o lado de fora. Não haviam se passado nem 5 minutos quando a porta da igreja se abriu. Eu estava sentado dentro da caminhonete, fumando. Mas saí imediatamente para descobrir o que estava acontecendo. Meu irmão estava completamente branco, como uma folha de papel. Seus olhos estavam muito abertos e cheios de terror. Era o mesmo terror que eu só havia visto nos matadouros quando os porcos percebem que estão prestes a morrer. Nunca tinha visto um medo como aquele nos olhos de uma pessoa. Entramos na caminhonete. Depois de recuperar o fôlego, Jorge começou a me contar o que havia acontecido. Ele disse que estava em cima da escada, trabalhando no teto, depois que eu saí. Foi então que ouviu alguma coisa pesada se arrastando perto do altar. Meu irmão trabalhava bem no centro da igreja. O que quer que fosse aquilo, parecia ter saído do pequeno escritório, mesmo com a porta trancada. Jorge tinha certeza de que não era eu. Também sabia que nenhuma outra pessoa havia entrado na igreja. Então ele começou a assobiar por causa do nervosismo, como acontece nos desenhos animados. Fingiu que nada estava acontecendo e tentou se concentrar na parte do teto que consertava. Mas aquilo que se arrastava continuava se aproximando. Sem virar completamente a cabeça, Jorge olhou discretamente em direção ao altar. Ele tentou enxergar de relance o que estava se aproximando. Quando chegou a essa parte do relato, meu irmão fez uma longa pausa. Depois, disse que pensou ter visto uma pessoa nua caminhando em sua direção, enquanto arrastava uma cruz. Jorge afirmou que poderia jurar que havia visto aquilo. Sei que ele diria que poderia jurar por elas. Mas eu o interrompi antes que terminasse. Pedi que não as envolvesse naquilo e que as mantivesse bem longe daquele lugar. Lembra daquela vontade incontrolável que senti de olhar dentro do armário? Da necessidade que tive de abri-lo naquela primeira noite? Pois senti tudo novamente. Eu queria voltar à igreja, abrir a porta e confirmar se a imagem de Cristo ainda permanecia na cruz sobre o altar. Ou queria descobrir de uma vez por todas que ela não estava mais lá. Isso provaria que algo horrível realmente estava acontecendo naquela igreja. Algo demoníaco estava brincando com a fé do meu irmão. E também com a própria vida dele. Fomos até a casa do padre e dissemos que estávamos com medo. Não explicamos mais nada. Mesmo assim, ele pareceu entender perfeitamente. O padre nos acompanhou até a igreja para buscarmos nossas coisas. Disse que já havíamos trabalhado o suficiente naquela noite. Então recolhemos tudo o que conseguimos carregar. Como não haveria missa no dia seguinte, poderíamos deixar o restante das coisas como estava. Quando entramos na caminhonete, o padre se aproximou para nos dizer uma última coisa. Olhem, para terminarmos isso o mais rápido possível, amanhã encontrarei alguém para ajudar vocês. Ele parecia sincero. Mas não acredito que estivesse apenas tentando facilitar nosso trabalho. Eu sabia que o padre tinha medo de nos deixar sozinhos naquela igreja. Talvez também temesse as coisas que poderíamos encontrar ali. Na noite seguinte, recebemos a ajuda de seu Everaldo e de seu neto Rodrigo. Seu Everaldo era ateu, mas era casado com uma daquelas senhoras muito católicas. Rodrigo ainda era adolescente. Mesmo assim, era muito trabalhador. Ele aprendeu rapidamente e realizava o serviço muito bem. Brincando, meu irmão disse que deveríamos convencê-lo a trabalhar conosco todos os dias.
Naquela noite, trabalhamos com mais tranquilidade. Não presenciamos nada tão terrível quanto nas noites anteriores. Pelo menos, foi isso que pensei naquele momento. Mais uma vez, aquele lugar ainda conseguiria me surpreender. Terminamos a obra justamente na noite em que a tempestade chegou. Ela havia se adiantado em um dia. Parecia uma coincidência. Enquanto guardávamos nossas coisas, fomos assustados pelo estrondo de um raio que caiu muito perto dali. Apesar do susto, estávamos felizes. Havíamos conseguido concluir o trabalho. Guardamos rapidamente nossas ferramentas na sala de eventos, ao lado da igreja. Deixamos tudo organizado de maneira provisória. Seu Everaldo lembrou que ainda era 1h da manhã. Como já havíamos trabalhado até mais tarde nas noites anteriores, ele nos convidou para beber um pouco de uísque em sua casa. A casa ficava muito perto da igreja. Não sei explicar o motivo, mas alguma coisa no olhar daquele homem me dizia que ele precisava de companhia. Por isso aceitei o convite imediatamente. Meu irmão também aceitou para não me deixar sozinho. Quando chegamos, ficamos surpresos com o tamanho da casa. Seu Everaldo parecia ser um homem humilde. Pela maneira como havia trabalhado, imaginei que tivesse sido operário durante toda a vida. Mas sua casa possuía um quintal enorme e uma linda varanda de madeira. Sentamos em algumas poltronas enquanto Rodrigo entrou para buscar o uísque que o avô havia pedido. Então seu Everaldo olhou para nós e começou a falar. Vou contar uma coisa para vocês. Puxa, eu nem sei por onde começar. Mas se eu já não frequentava a igreja antes, agora não existe força neste mundo capaz de me fazer voltar lá. Foi isso que seu Everaldo nos disse. Meu irmão e eu nos inclinamos em sua direção, imaginando que tipo de experiência ele contaria. Ontem, quando cheguei pouco antes de vocês, a igreja estava vazia. O padre estava na sala ao lado preparando o jantar. Por isso, entrei na igreja sem avisar. Eu caminhava perto do altar quando vi uma mulher. Juro que ela estava completamente coberta, como se seu corpo estivesse apertado dentro de várias faixas. Ela mantinha as mãos sobre o peito e corria de um lado para o outro. De repente, entrou no confessionário. Gritei para avisar que o padre não estava na igreja, mas não recebi nenhuma resposta. Apenas vi a porta do confessionário se fechar. Fui até lá porque fiquei preocupado. Aquela mulher não parecia doente. Mesmo assim, havia alguma coisa estranha na maneira como ela se movimentava. Aproximei-me lentamente. Avisei que ela não poderia permanecer naquele lugar, mas a mulher continuou sem responder. Perguntei se estava bem e se precisava de alguma coisa. Quando abri a porta, não havia ninguém lá dentro. Juro por Deus que não havia ninguém. Nem consigo descrever o medo que senti naquele instante. Examinei o chão, as paredes e o teto do confessionário. Tudo era feito de madeira muito resistente. Mesmo assim, decidi entrar. Até hoje não entendo o motivo. Mas alguma coisa me fez entrar naquele confessionário e fechar a porta. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Ouvi alguém rezando do outro lado da parede, no espaço onde as pessoas faziam suas confissões. Não conseguia enxergar direito porque estava muito escuro. Então aproximei o rosto da grade para descobrir quem estava ali. Muito devagar fui chegando cada vez mais perto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O que estamos vendo? Uma voz horrível sussurrou aquelas palavras diretamente em meu ouvido. Ela estava bem atrás de mim. Aquela voz perguntou novamente o que nós estávamos vendo.
E olhem, vocês conhecem o espaço que existe dentro daquele confessionário. Sabem perfeitamente que não havia lugar para outra pessoa atrás de mim. Saí correndo dali como uma alma perseguida pelo diabo. Na entrada da igreja, encontrei meu neto. Ele precisou me ajudar a recuperar o fôlego. Mas juro por Deus que nunca mais voltarei àquela igreja. Rodrigo chegou à varanda bem a tempo de ouvir o final da história do avô. Foi então que descobri que ele havia sido coroinha. Até o ano anterior, o rapaz ainda planejava se tornar padre. Mesmo sendo quase uma criança, Rodrigo foi quem nos deu a única coisa que poderíamos considerar uma explicação para tudo o que vivemos. Tudo isso acontece por causa das coisas que o padre carrega consigo. Talvez vocês não saibam, mas ele realiza muitos exorcismos. O padre ajuda várias pessoas a se livrarem de coisas ruins que se prendem a elas ou entram em suas casas. Eu mesmo o acompanhei 2 vezes, mas não consegui suportar. E olhem que eu sempre permanecia do lado de fora. Nunca quis correr aquele risco. Por isso, o padre também não permitia que eu entrasse. Mas uma das senhoras que sempre o acompanha me contou algumas coisas. É aquela senhora que reza muito alto durante os exorcismos. Segundo ela, quando o padre retira essas coisas das pessoas, elas precisam ir para algum lugar. A mulher diz que o padre leva todas elas consigo. Depois, prende essas coisas dentro da igreja para que nunca mais machuquem ninguém. Talvez seja por isso que existe um armário com 2 cadeados dentro do escritório ao lado do altar. Um daqueles cadeados nunca é aberto. Nem mesmo as pessoas que ajudam o padre têm permissão para mexer naquele armário. Afinal, ninguém sabe o que pode estar preso lá dentro. Acreditei em tudo o que Rodrigo contou. Mas, é claro, não tive coragem de fazer mais perguntas. E vejam só o que aconteceu comigo. Depois de tudo aquilo, continuei frequentando a igreja. Comecei a acreditar novamente. Porém, preferi frequentar outra igreja, mesmo que ficasse mais distante. Às vezes, pergunto-me quantos padres realizam esse tipo de trabalho e possuem esse dom. Quantos deles decidem carregar consigo toda essa maldade para proteger outras pessoas? É preciso ser muito forte para suportar tudo isso, não é mesmo? Tenho um meio-irmão chamado Loreno, que é quase 10 anos mais velho do que eu. Por causa da nossa diferença de idade, ele saiu de casa quando eu ainda era muito jovem. Mesmo assim, até aquele momento, nós éramos muito próximos. O relacionamento de Loreno com meus pais era complicado. Por isso, eu era praticamente a única pessoa da família com quem ele ainda conversava. Lembro que quando eu era criança, meu irmão se envolvia em problemas com frequência. Ele foi expulso de quase todas as escolas daquela região. Além disso, sempre que podia, voltava para casa bêbado ou drogado. Quando eu tinha 7 ou 8 anos, Loreno saiu definitivamente da casa dos nossos pais. Ele trabalhou durante vários anos no setor de petróleo e gás. Com o dinheiro que ganhou, acabou comprando uma casa em uma área isolada nas montanhas. Meu irmão e eu conversávamos toda semana, mas meus pais nunca permitiram que eu fosse visitá-lo. Acho que tinham medo de que ele fosse uma influência ruim para mim. Eu considerava aquela preocupação um absurdo. Pelo que conseguia perceber, Loreno havia mudado completamente de vida. Ser dono de uma casa aos 25 anos
Era algo impressionante para uma pessoa que vinha do lugar onde crescemos. Ele sempre foi um homem um pouco solitário. Era do tipo que preferia passar o tempo na natureza e perto dos animais em vez de conviver com outras pessoas. Provavelmente foi por esse motivo que comprou uma casa no meio do nada assim que teve condições. Loreno me contou que era uma casa pequena cercada por uma enorme extensão de terra. Ele tinha uma horta, algumas galinhas e um estilo de vida muito diferente daquele ao qual eu estava acostumado. Quando terminei o ensino médio, comecei a faculdade em uma cidade que não ficava muito longe de sua propriedade. Então planejei finalmente visitar meu irmão. Até aquele momento nós nos encontrávamos apenas 1 ou 2 vezes por ano. Eu nunca havia conhecido a casa dele. Cheguei no final da tarde de uma sexta-feira, depois de dirigir durante 5 horas. Meu irmão me recebeu e começou a mostrar toda a propriedade. Ele demonstrava muito orgulho da vida que havia construído naquele lugar. A quantidade de terra era muito maior do que uma pessoa conseguiria realmente utilizar. Sua horta ocupava menos de meio hectare. Mas a propriedade inteira possuía mais de 15 hectares. Ele me mostrou o quarto onde eu dormiria. Era um pequeno espaço no andar de cima, com uma janela voltada para a entrada da garagem. A casa era silenciosa. O vizinho mais próximo morava muito longe dali. Na primeira noite, nada de importante aconteceu. Ficamos acordados até tarde, conversando e tomando algumas cervejas do lado de fora da casa. Quando começou a esfriar, entramos. Logo depois, fui para a cama. Por volta de 1h da manhã, acordei ao ouvir algumas vozes lá fora. Olhei pela pequena janela e vi uma caminhonete estacionada diante da casa. Seus faróis estavam ligados e iluminavam intensamente a entrada. Meu irmão também estava do lado de fora. Ele discutia com um homem que eu não conseguia enxergar. As vozes chegavam abafadas até o quarto, mas o tom da conversa era impossível de confundir. Os dois estavam gritando um com o outro. Na manhã seguinte, perguntei ao meu irmão quem era aquele homem. Loreno respondeu que não era nada importante. Depois, pediu que eu não me preocupasse com aquilo. Tentei fazer mais algumas perguntas, mas acabei desistindo porque não queria estragar minha visita. Meu irmão claramente não queria conversar sobre aquele assunto. Loreno saiu para trabalhar pouco tempo depois. Então fiquei sozinho na propriedade. Ele ainda trabalhava alguns dias por semana na cidade. Durante o restante do tempo, cuidava da horta e realizava outros projetos em suas terras. Como era dono da casa e produzia grande parte da própria comida, não precisava de muito dinheiro. Pelo menos foi isso que me contou. Por volta do meio-dia, decidi explorar a floresta da região. Havia muitas trilhas atravessando as colinas. Também existiam algumas nascentes espalhadas pela propriedade. Enquanto caminhava entre as árvores, avistei uma caminhonete passando por uma das estradas rurais. No começo, não dei muita atenção ao veículo, mas não consegui evitar pensar na caminhonete que havia aparecido diante da casa na noite anterior. Então, o veículo parou. Um homem desceu e começou a caminhar rapidamente em direção à floresta. Permaneci parado durante alguns instantes, observando seus movimentos. Ele avançava com passos pesados, atravessando árvores, folhas e galhos. Não havia nenhuma trilha no lugar por onde ele caminhava. Mesmo assim, aquele homem seguia diretamente em minha direção. Virei de costas e comecei a andar mais depressa. Ele continuou se aproximando. Então comecei a correr.
O homem gritou para que eu parasse, mas não havia nenhuma possibilidade de eu obedecer. Por mais rápido que eu corresse, ele continuava diminuindo a distância entre nós. Não demorou muito para que me alcançasse. O homem me empurrou no chão. Minha cabeça quase atingiu uma árvore próxima ao caminho. Quando olhei para cima, ele havia sacado uma arma. Permaneci caído e atordoado durante alguns segundos. Então ele ordenou que eu me levantasse. Fiquei de pé. O homem deu um passo em minha direção e começou a falar. Seu irmão me deve dinheiro. Vocês precisam pagar. Caso contrário, ele morrerá. Tentei explicar que não sabia do que ele estava falando, mas o homem se aproximou e acertou um soco em meu estômago. Depois empurrou-me novamente. Assim que tive uma oportunidade, corri de volta para a casa. Quando meu irmão retornou naquela noite, eu o confrontei. A raiva e o medo que sentia eram muito intensos. Loreno apenas permaneceu imóvel diante de mim. Eu praticamente chorava de raiva, porque ele havia permitido que eu entrasse naquela situação. Continuei exigindo uma explicação. Finalmente ele confessou o que havia feito. Loreno havia dito àqueles traficantes que eu e nossos pais o ajudaríamos a pagar os 100 mil que devia. Arrumei minhas malas e fui embora sem dizer mais nenhuma palavra. Durante a viagem de volta para casa, decidi que não queria mais falar com meu irmão. Permaneci mais de 1 ano sem conversar com ele. Loreno havia me colocado no meio de uma situação extremamente perigosa. Eu poderia ter sido morto sem nem sequer saber o que estava acontecendo. Quando contei tudo aos meus pais, eles ficaram furiosos e profundamente tristes. Até hoje, não sei exatamente como Loreno conseguiu sair daquela situação. Mas tenho quase certeza de que nossos pais pagaram a dívida para evitar que ele fosse morto. Ainda me preocupo com meu irmão, mas nunca consegui perdoá-lo.